começando. Olá, começa agora o programa Questão de Ordem. No próximo dia 20 de novembro se comemora o Dia da Consciência Negra, para homenagear o Zumbi, o líder do Quilombo de Palmares, que morreu neste dia em 1695. De lá para cá, tivemos a abolição da escravatura aqui no país. Em 1914 surgiu em Campinas a primeira organização sindical dedicada à causa dos negros, com papel expressiva e determinante de mulheres negras. 1934, a conquista do direito ao voto. Posteriormente, a lei de cotas, garantindo o acesso da população negra às vagas das universidades públicas. Transformação do racismo em crime, entre outras conquistas. Mas será que é suficiente? Se, de acordo com o último censo realizado em 2022, 56% da população se considera negra, porque na Câmara dos Deputados a representação é de 26%. O Atlas da Violência 2024, que traz os dados de mortes por homicídio no país em 2022, revelou 46.409 pessoas foram assassinadas no Brasil. Desse total, 76,5% tiveram como vítima pessoas pretas e pardas. Dos mais de 850 mil presos no país, 470 mil são negros, o que corresponde a 70%. O que quer dizer essas estatísticas? Bom, para debater este assunto, recebo aqui no estúdio a vereadora Paola Miguel, presidente da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Cidadania, e a Adriana de Moraes, que é presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Campinas. Lembrando que o debate vai acontecer, farei as interrupções apenas quando o necessário. Vereadora Paola Miguel, começo pela senhora. Como é que tem sido o trabalho da comissão? Lembro que vocês já abordaram sobre as pessoas em situação de rua, a nova lei do bullying, protocolos antirracista, anti-LGBTfóbicos nas escolas. Seja bem-vinda ao programa Questão de Ordem. Muitíssimo obrigada, Gabriel. É uma grande honra estar aqui juntamente com a doutora Adriana. A Comissão de Direitos Humanos, quando eu assumo, ela já tem um papel de discutir a consciência negra. A gente precisa lembrar também do ex-vereador Carlão, que sempre trazia essa temática com bastante intensidade para a Câmara Municipal de Campinas. Então a gente dá continuidade a esse trabalho, acolhendo muitas vezes denúncias, A gente já acolheu denúncia de racismo dentro de mercado, com violação de pessoas em situação de rua, onde a grande maioria também é negra. A gente tem discutido muito sobre o racismo na infância, inclusive a gente tem um PL sobre isso, racismo infância sem racismo, que está querendo discutir um pouco esse bullying racializado que acontece dentro do ambiente escolar, que as próprias crianças relatam. Muitas vezes elas não têm a noção de que isso é um crime, tratam como sendo bullying, é única e exclusivamente que se tornou um crime somente esse ano, no começo desse ano. Mas elas entendem que o fato de elas serem crianças negras, elas sofrem um tipo de violência que ela é diferente. E também, quando a gente pensa na juventude, a gente pensa no acesso ao mercado de trabalho, na universidade, e a gente também precisa lembrar dessa juventude que já tem feito a diferença nos movimentos negros. Então a gente também tem o prêmio Juventude Negra Notável, que a gente vai realizar inclusive no dia 21 de novembro aqui na Câmara Municipal de Campinas, para a gente lembrar dessa geração que está chegando, que já tem se demonstrado muito necessária no combate ao racismo, no enfrentamento a essas violências, tem discutido isso através do grafite, da arte, do próprio direito, e tem ali se mostrado também tão necessária e efetiva para que a gente consiga cada vez mais fazer com que esse crime ele tenha consequências, porque a gente recebe muitas denúncias, pessoas vão ao centro de referência de combate ao racismo e intolerância religiosa, fazem o boletim de ocorrência, mas não existe nenhuma consequência nenhuma e muitas vezes as pessoas que cometeram crimes contra elas nem são condenadas pelo crime de racismo. Isso faz com que a certeza da impunidade
tragam muitas pessoas para não denunciar, não falarem e aceitarem isso. E essa é uma das coisas que a gente está tentando mudar, a Comissão de Direitos Humanos, e também pensando políticas públicas juntamente com a população, com a OAB e diversos outros setores. Participa do programa Questão de Ordem a Adriana de Moraes, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Campinas. Primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, ter aceito o convite para vir até os nossos estúdios, participar do programa. E qual que é o trabalho da Comissão de Igualdade Racial? Qual que é o objetivo? O que tem sido feito? Seja bem-vinda ao Questão de Ordem. Muito obrigada, agradeço o convite para estar aqui, principalmente ao lado da vereadora Paola, que é uma representatividade importante na nossa cidade, então é sempre uma satisfação estar ao lado dela em discussões tão importantes, e obrigada também à TV Câmara por permitir que a gente faça esse debate fundamental na nossa cidade. Bom, a Comissão da Igualdade Racial, ela tem por fundamento tratar de pautas racializadas no âmbito da advocacia e no âmbito da OAB. Para além disso, nós também conseguimos dialogar com outras esferas institucionais, tanto da cidade quanto do Estado, sobretudo para nós ajudarmos a fomentar políticas, públicas para a promoção da igualdade racial. Não só no acompanhamento, a vereadora comentou sobre alguns casos de racismo que nós temos que acompanhar, alguns casos de racismo que muitas vezes não chegam à punição do autor do crime, mas a gente faz esse acompanhamento para que em dado momento haja uma sensibilidade, uma sensibilização das instituições, então seja no Poder Judiciário, seja na Polícia Administrativa, para a análise dessas questões, porque um dos problemas maiores para que esse crime não chegue a ser, para que o autor do crime não chegue a ser condenado, é falta de provas, falta de vontade política mesmo para buscar as provas que estão pendentes. Muitas pessoas que vivenciam ou que presenciam o crime acontecendo não fazem questão de serem testemunhas. No primeiro momento, pode contar comigo que eu estarei lá para testemunhar. No momento em que são chamadas para prestar o seu depoimento, muitas delas recuam. Isso dificulta demais a punição, dificulta demais a continuidade do inquérito policial. Muitas vezes eu dialogando, principalmente com o Ministério Público e alguns delegados, eles falam, doutora, o problema maior é que nós sabemos que de fato o crime aconteceu, porém a ausência de provas impede que eu dê seguimento ao inquérito. E aí que vem o trabalho da comissão em conjunto com as demais instituições. Como que a gente faz para que essas denúncias elas não parem apenas no âmbito da polícia, não parem no inquérito policial, ou como não chegam a ser inquérito, fica só uma denúncia. Fica apenas uma denúncia. Então a gente precisa fazer um trabalho coletivo. Então, no caso de uma denúncia que ocorreu na escola, por conta de um racismo ocorrido na escola, qual que é o papel da OAB nesse caso? A gente acompanhar o que está sendo feito na escola. Então, vamos dialogar com a prefeitura, vamos dialogar com a escola, vamos dialogar com a direção da escola, para que entendam a importância de fazer um trabalho interno nessas instituições de combate ao racismo. Porque o racismo, as pessoas só vão entender que racismo é crime e que há necessidade do combate se houver uma educação antirracista que começa da base. Então, isso tudo a OAB acompanha, ajuda a acompanhar, e a gente promove os nossos congressos anualmente para fazermos um debate mais profundo sobre várias questões raciais que norteiam a questões de trabalho, questões de educação, questões políticas. Então, a gente faz um congresso e, ao longo do ano, também debatemos temas que estão mais em voga, ou questões que envolvem o racismo mesmo, um acontecimento mais forte na cidade. A gente busca dialogar e conversar no momento em que isso acontece. Então, a gente busca fazer esse debate com as pessoas envolvidas e importantes para o combate ao racismo e promoção também da igualdade racial.
Adriana, na sua resposta agora você citou a questão da impunidade e a Paola Miguel também falou. E a gente percebe, não é um movimento recente, mas fica muito evidente em estádios de futebol, principalmente, muitos casos têm sido relatados. E aí a presença dos torcedores com os seus celulares tem dado voz, tem mostrado o que tem acontecido. Em rede social, internet, muitos xingamentos. A certeza da impunidade é o principal problema que se encontra, porque daí a justificativa, ah não, mas eu não estava fazendo para ele, eu estava fazendo. A justificativa sempre tem uma resposta e essa impunidade é o principal problema para poder enquadrar como um crime? Sim, a impunidade, a certeza de que, primeiro, para além da impunidade, vamos colocar num ponto sobre uma das formas de proliferação do racismo, que no caso dos ambientes futebolísticos, é o racismo recreativo. Então, só o chamei de macaco naquele momento do jogo. Peraí, você o chamou de macaco fundamentado em quê? A partir de que premissa que você está o chamando de macaco? Então, a gente precisa entender as formas de cometimento desse crime. Então, uma pessoa que comete um crime como esse, que profere essas palavras naquele ambiente, ela primeiro entende que não há o racismo, que aquilo que ele fez não é racismo. Então, é o primeiro ponto. Não entende aquilo como crime. Não entendendo que aquilo é crime, ele vai ter certeza da impunidade. Ah, todo mundo faz. Meu avô falava, meu pai falava, eu vou continuar falando também. É uma questão cultural para ele. É uma questão estrutural. Tá. Uma questão estrutural. E como a punição, sobretudo de outras formas de racismo, passaram a ter a sua previsão a partir de 2023, então, além da questão do racismo recreativo, nós temos o racismo religioso, que faz constar na 7.716 de 89, com as alterações que nós tivemos o ano passado. Então, hoje, a gente consegue chegar para esse indivíduo e falar, olha, o que você fez, sim, é um crime de racismo. Ah, mas eu só chamei de macaco. Você não só chamou de macaco. Essa palavra que você proferiu dessa maneira é racismo. Na sua formatação de racismo recreativo. Então, aí, também nós tivemos esse avanço legislativo para que certas falas não progridam. Então, não, eu não cometi racismo. Não foi intencional. Então, se você proferiu aquela palavra, qual era a sua intenção? Se não foi intencional, por que você proferiu? Sim. Então, sempre ter essa análise, né? Então, hoje eu vejo que, embora haja uma impunidade no âmbito desportivo, a gente tem um avanço porque nós temos as imagens. Então, não há como o indivíduo negar o cometimento do crime, a autoria do crime. Como você não chamou? Chamei sim. Chamou sim. Tem aqui a prova. Sim. Que é o que nós comentávamos anteriormente sobre a impossibilidade de ter provas para dar continuidade. Tá. Não sei a quantas andam esses processos judiciais de punição nos ambientes desportivos, mas acredito que para esses fatos não há ausência de provas. As provas são ali cabais. Então, para esses casos, tem que ter inquérito instaurado, tem que ser levado até o fim, tem que ter a punição por racismo. Porque, nesse caso, principalmente, está vendo a ofensa à coletividade. Então, a gente... Que é necessariamente a prisão ou não? Nós temos, a prisão é uma das formas de punição, mas também nós temos o pagamento de multa pecuniária. E também há a possibilidade de um diálogo ali entre Ministério Público na hora de fazer de proferir a punição, de apresentar a denúncia, podendo então ter um ataque, uma PPP, que é desculpa, eu não lembro o nome, para que haja também uma efetiva, que essa punição também surta efeito para a vítima. Porque vamos supor que eu chega até ao final dessa punição, chega a sentença, essa sentença, 1 ano de prisão, porque aí você tem que analisar a primariedade, você tem que analisar qual foi o ambiente, a forma como foi feita. Então, tudo isso influencia na quantidade, no quantitativo de pena. Okay. E, de repente, esse quantitativo de pena, para a vítima, ela
Não, ficou 1 ano e 6 meses. Mas esse 1 ano e 6 meses me permite uma transação penal. Para a vítima, isso surtiu efeito? Não. De repente, uma outra forma de punição também é cabível para que esse autor sinta de fato que para além da punição, né, para além da prisão ou da perspectiva penal, também há uma perspectiva pecuniária. E que isso vai surtir efeito não só no âmbito da liberdade e da ausência de alguns direitos, da redução de seus direitos, mas também na questão financeira, que a questão financeira também influencia muito, né, para continuidade ou não, ou para a gente ter a efetividade dessa pena tanto para o autor quanto para a vítima. Sem dúvida. Eu acho que uma coisa importante que muitas vezes uma coisa que a gente tem buscado muito aqui no Legislativo é para quando isso acontece, por exemplo, por empresas, né? Que isso seja, muitas vezes não tem uma pessoa a ser punida, né, um indivíduo, né? Porque é uma questão estrutural de uma empresa, né? Então, a gente faz, e essa empresa, muitas vezes, ela é multada. E a gente quer que essas multas elas sejam colocadas num fundo de formação, né, de reparação histórica, para que a população negra tenha acesso de modo geral. Não somente as vítimas que passaram por aquilo, né, por aquele crime, mas toda a sociedade e até mesmo de formação para a sociedade civil, para que esse tipo de coisa a gente tenha um entendimento. Por que uma palavra, né, que é proferida muitas vezes no jogo de futebol, né, que é esse racismo recreativo, né, por que isso impacta tanto nas pessoas e por que isso é um crime de racismo? As pessoas precisam entender isso, né? A gente precisa ter um fundo para que a gente consiga formar, muitas vezes, nossos servidores públicos, professoras, professores, né, para a gente poder garantir, inclusive, a execução da Lei 10.639, né, que é uma das coisas que a gente tem dificuldade de ter hoje implementada, que é contar a história de África dentro do ambiente escolar, né, mas não só no mês da consciência negra, né, a gente precisa trabalhar isso durante o ano inteiro, a gente precisa trazer quais são as nossas heroínas negras, né, quem são os nossos historiadores negros, a gente precisa ter literatura negra sendo apresentada durante o ano inteiro, e muitas vezes esses profissionais não tiveram isso no ambiente da faculdade, né, no ambiente ali, né, da sua própria formação, e quando chegam também na rede pública, não tem de onde buscar e de onde ter informação, ou até mesmo aqueles que tiveram, mas acham que isso é uma questão de opinião e querem impor para uma criança a forma com que ela deve apresentar o cabelo, né? Muitas vezes deslocam a criança ali das primeiras carteiras e colocam para as últimas, dizendo que o cabelo atrapalha a visão, né? Ou então sobre não ser bonito, né? De você não ter um cabelo bonito, né? Estou dizendo a questão do cabelo, que eu acho que é a coisa mais nítida que a gente consegue perceber já ali nos primeiros anos, né? Logo no primeiro ano, ou até mesmo antes, a gente já tem questões sobre isso. E até mesmo quando a gente fala do ambiente da creche, tem um relato, né, das próprias trabalhadoras que dizem que crianças negras têm menos cuidado, porque se ela chega na escola, né, muitas vezes, sem estar com o cabelo, né, com penteado, as crianças brancas podem ter esse direito ali das próprias monitoras de sentarem com ela, arrumarem o cabelo, e muitas vezes as crianças negras não. Então essa relação com a criança, do afeto, do cuidado, que começa na creche ali, né, e depois vai passando pelo fundamental até o ensino médio, a gente consegue perceber um distanciamento também desses profissionais. Então é importante que todas essas multas sejam revertidas num fundo de formação para a sociedade civil, para os nossos servidores, para que a gente consiga, de fato, modificar a relação da cidade de Campinas com o racismo. Só um apontamento sobre esse fundo que a Paula comentou. Nós, juntamente com a Comissão da Verdade, que é presidida pelo Dr. Ademir, nós já iniciamos alguns diálogos junto à Justiça do Trabalho, ao TRT aqui de Campinas, para nós observarmos a possibilidade, então, quando houver punição de empresas, principalmente por racismo,
fazer essa alocação desses fundos, né, do judiciário para a formação, seja também dos próprios servidores públicos do TRT, ou então para a manutenção de quaisquer políticas possíveis de combate às discriminações, de combate ao racismo. Então, esse diálogo a gente já começou aqui no âmbito do TRT, né? A gente espera expandir esse diálogo junto ao TJ, junto ao TRF, porque é importante para que mesmo que os casos de racismo eles não sofram de fato a punição criminal, porque não é só no âmbito criminal que você tem uma reparação, né, que você pode ter essa reparação também no âmbito civil, que aí é essa questão pecuniária. Então a gente tem esse diálogo, deve ter esse diálogo com todos os tribunais, todos os âmbitos da justiça. Então esse diálogo a gente já vem fazendo. Lembrei porque a Paola mencionou sobre a necessidade de manutenção desse fundo, e a gente já vem fazendo esse diálogo que é importantíssimo dentro do judiciário. Agora, Adriana e Paola, a gente tem então uma questão de a dificuldade de se provar, e aí a pessoa ela fica ali totalmente fragilizada, porque sofreu racismo, muitas vezes não tem como provar. E muitas vezes ele acontece, mas a punição às vezes acaba não sendo de prisão ou aquela que é necessária. O que falta para a gente poder mudar essa situação? Faltam leis, faltam cumprimento de leis, precisa ser criada, precisa ser aplicadas que já existem. Como é que a gente muda isso para acabar esse sentimento de impunidade que a gente está comentando aqui? Bom, as leis elas existem. Nós precisamos dar efetivo cumprimento a elas. Quando chega uma denúncia em qualquer âmbito, é importante que o órgão responsável por fazer essa apuração, ele não demore para fazer. Então esse é um ponto. Algumas legislações, não parar na legislação apenas no âmbito criminal. Nós precisamos de legislações mais efetivas, e aí conversando diretamente com a Paola, de combate dentro das escolas, e não só nas escolas públicas, mas que também obriguem as escolas particulares a terem essa efetivação de políticas internas de combate ao racismo dentro das escolas, porque é a partir da educação, a Paola relatava aqui sobre as crianças negras na creche, isso é um fato. As crianças negras elas não têm esse direito a esse cuidado. Parece que as crianças negras elas podem ser descuidadas. Isso é um pensamento colonial. A gente sabe que é uma manutenção de estrutura. A criança negra não precisa de cuidado. Não sei, a velha história, não sei cuidar desse tipo de cabelo. Não importa o tipo de cabelo, você está cuidando de uma criança. E é assim que ela tem que ser identificada, é assim que ela tem que ser tratada. Então, a gente tem essa questão, não pensar no racismo só no âmbito criminal, mas pensar na estrutura toda. Então, falando de racismo estrutural, então a gente tem que pensar numa estrutura toda e racismo institucional que é o racismo que parte dessas instituições. Como que a gente faz para que essa base ela seja transformada, que essa estrutura seja transformada? Porque não adianta eu ter uma lei que vá punir o racismo no âmbito penal, no âmbito criminal, que vá aplicar uma pena, mas se aqui a base a gente não transforma. A gente precisa ter uma educação antirracista. A gente precisa que em todas as fases de formação escolar eu tenha um debate sobre racismo. Eu falo muito sobre direito constitucional. A gente precisa falar sobre direito constitucional nas escolas, sobretudo no ensino médio, porque se o adolescente ele recebe o direito ao voto com 16 anos, ele precisa entender o que ele vai fazer com aquele voto. E eu menciono o voto porque hoje nós temos a nossa cotização para a presença de candidatos negros, e essa presença de candidatos não se reverbera no número de votos. E tudo isso é por falta de debate dentro desses ambientes, sobretudo nesses ambientes escolares, porque o adolescente, ele sabendo o que ele vai fazer com aquele voto, ele entendendo a importância da transformação que ele pode realizar através do voto, ele vai se empenhar, fala, poxa, então deixa eu começar a conhecer esses candidatos,
e pensar por que eu não tenho essa representatividade de pessoas negras dentro da Câmara Municipal, por que eu tenho só dois, três vereadores negros. Não é falta de representatividade. Porque essa falta de representatividade é falta de ausência de candidatos? Não, não é ausência de candidatos, mas é a ausência de fomento também dos próprios partidos no momento da campanha, para que eles apareçam e para que eles tenham condições de serem eleitos, né? Então, você pode observar que é toda uma cadeia. Então, eu comecei a falar sobre instituição, comecei a falar sobre escola, e aí eu já chego dentro desse ambiente escolar, o como essa educação vai reverberar na sociedade. Então, essa estrutura que ela precisa, aos poucos, ser transformada, esse movimento de conscientização, formação de professores, formação dos gestores também, para que eles consigam entender a importância do debate e da representatividade. Então, quando eu discuto com os gestores, e aí eu trago a questão das escolas particulares, sobretudo, aonde estão esses professores negros? Aonde estão? Quando a gente chega na rede pública, até determinado grau escolar, a gente consegue ver algumas professoras negras. Mas conforme a gente vai alcançando outros níveis, a gente já começa, mesmo nas escolas públicas, a gente já começa a ver que essas professoras negras começam a desaparecer. No âmbito do nível superior, elas simplesmente não existem. Nossa. Né? A gente vê, e eu falo que não existem porque o quantitativo percentual de professoras negras universitárias é muito baixo, a ponto da gente identificar e conseguir pontuar quantas professoras negras tem em cada instituição. Isso é muito grave, eu não deveria ter como identificá-las. Claro. Né? Então, é um problema que ele vai se arrastando. E por que isso acontece? Porque eu entendo que quando eu tenho que formar a identidade, quando eu tenho que formar a opinião desse indivíduo, eu começo a retirar do espaço de formação, do espaço de conhecimento, essas pessoas que eu não quero que sejam representadas, sejam representadas nesses ambientes de poder. Então, é muito importante a gente fazer essa análise da base, a partir da base, o que falta. Né? Falta muita coisa. Se a gente olhar as eleições desse ano, né, de como foi composto o legislativo e a manutenção do próprio executivo e das secretarias do executivo, a gente observa a ausência de pessoas negras e, sobretudo, de mulheres negras, né, que é sempre importante a gente fazer esse recorte interseccional, que as mulheres negras é que sofrem mais com essas ausências e esse racismo estrutural. Paula, quero ouvi-la também. Precisamos de mais leis, aplicá-las às que já existem, fazer alguma alteração? Não, depois de falar depois da doutora Adriana também faz a gente... Eu acho que é isso, assim, eu vou reforçar muita coisa, né? Então a gente precisa pensar na cadeia como um todo, a formação das nossas crianças, ambiente escolar, que passa pelos servidores que estão ali também inseridos, né? Pelas servidoras, então a creche. No fundamental a gente precisa trabalhar também esse reconhecimento, essa valorização. Muitas vezes a gente vê a população negra somente inserida em contextos de violência. Então a gente lembra da população negra o ano inteiro na televisão, mas a gente lembra num contexto de violência. Infelizmente a gente vê ou sendo vítima de uma bala perdida, ou então sendo representado como sendo o criminoso, o bandido, né, como aquele ser que não teve oportunidade. E acho que com relação ao próprio racismo recreativo, a gente vê isso sendo reproduzido na grande mídia, né, nas novelas. Então eu acho que logo ali no ensino fundamental a gente precisa entender, né, o porquê que essa ideia, né, ainda colonial é apresentada na grande mídia. Né? Então, eu acho que ali começa o desenvolvimento do nosso senso crítico e a gente precisa começar a ter um olhar mais apurado. Por que a população negra, quando é representada numa novela, ela é inserida num contexto de ser a empregada doméstica, o motorista, o segurança, a pessoa que está querendo dar o golpe, né? E esse pensamento crítico, muitas vezes, ele só é desenvolvido quando você chega na universidade. Mas a gente vê, né, que a população negra, ela está tendo no pós-pandemia, ela está tendo dificuldade de concluir o ensino médio, né,
pelo processo de empobrecimento, né, e até mesmo das violências que estão chegando aos corpos novamente, o empobrecimento da população e até mesmo o endividamento da população, ela está no momento ali que ela cresceu e a gente está tentando segurar, né, com geração de emprego, de renda, que também está diretamente relacionada. Então, a política pública na cidade de Campinas, a gente precisa pensar em como que a gente vai punir, dar direito à justiça, acesso à justiça à população negra, como que a gente vai formar os nossos servidores para que as nossas crianças tenham uma mudança de pensamento, como que a gente vai gerar emprego e renda direcionado para a população negra, então para as mães solos, para os adolescentes, para que eles consigam ali, né, muitas vezes terminar o ensino médio, ter a perspectiva de acesso à universidade, né? Quando chegar na universidade, a gente precisa discutir uma política de permanência na universidade também, para que a gente consiga, de fato, ter essa mudança de quadros, né? E a gente precisa também valorizar onde a população negra está inserida. Então, através da cultura, né? A gente acabou de votar o Conselho do Hip Hop, né? Que é importantíssimo a população negra. A gente precisa cada vez mais ter a discussão sobre como o grafite é uma expressão, né, de uma população periférica que muitas vezes não tem voz e encontra através do grafite, desse movimento cultural, né, a possibilidade de reivindicar os seus valores, como a dança pode ser sim uma alternativa, né, assim como a música, e valorizar isso, reconhecer isso. E a gente precisa ir aonde a população negra está inserida e não esperar que ela venha até nós, né, para que a gente consiga, a partir disso, pensar e discutir a cidade, né, e pensar, né, que esse é um processo de que a gente passou por quase 400 anos de um processo onde a população negra é escravizada e menos de 100 anos que a gente tem direitos plenos, né, sobre o nosso ir e vir, né, sobre, se a gente for pegar o próprio direito ao voto, né, da população negra, ela tem menos de 100 anos. Então, de que esse é um processo muito recente. Negar a existência do racismo não faz ele desaparecer, deixar de existir e ser menos dolorido. Só faz com que a gente tenha menos capacidade de pensar a partir disso em como que a gente vai mudar a nossa sociedade. Então, é fundamental também estimular discussões de como que a gente pode construir uma sociedade antirracista com todas as pessoas, com quem está na periferia, quem está no centro, quem está nas classes mais altas, porque assim a gente consegue identificar quais são os problemas e pensar a partir disso. Agora, Adriana, a parcela da população brasileira que se autodeclara de cor ou raça preta passou de 14,5 milhões no censo populacional de 2010 para 20,7 milhões em 2022. É um crescimento de 42,3%, segundo o IBGE. A que se deve este aumento? É um avanço da valorização da negritude na sociedade ou não? Eu entendo que, para além do avanço da valorização, é a conscientização de quem eu sou. Hoje, com os debates sendo intensificados, sobretudo nos meios de comunicação, nos meios televisivos, você conseguir identificar a sua negritude foi o primeiro ponto, foi o primeiro passo. Porque quantas mulheres negras, homens e mulheres negros, que ficavam no limbo, né, que é quando nós falamos de pessoas negras, estamos falando de pretos e pardos, e pessoas que, quando eram faladas, que se identificavam enquanto pessoas negras, você não é negro, você é moreno. Tá. Ah, não, você tem a pele muito clara para ser negro. Não, sua pele é muito bonita para ser negra. Você é muito bonito para ser uma pessoa negra. Então, a partir do momento que eu começo a me identificar e descobrir quem eu sou nesse contexto social, que é a tal da consciência de classe e de raça, eu consigo entender que eu sou me identificar enquanto pessoa negra. Se eu me identifico enquanto pessoa negra, eu passo a me autodeclarar e me valorizar enquanto pessoa negra. E com essa identificação, essa valorização, vem também a valorização cultural, vem o entendimento da nossa beleza dentro do nosso padrão, das nossas referências e não do padrão eurocentrado, porque também muitas vezes essa identificação enquanto pessoa negra, você dizer que você é uma pessoa ruim.
antigamente, dizer que você é uma pessoa tendente à marginalização, uma pessoa que, se você diz que você é uma pessoa negra, você é uma pessoa que não é dotada de oportunidades, você é alijada da sociedade. Então, você se identificar como negro vem carregado de um montante de situações. Então, a partir do momento que eu tenho essa transformação no identitário, de como você vê essa pessoa negra, de quem são essas pessoas negras, de como as pessoas negras participam e participaram do processo de construção, não só da cidade de Campinas, mas do país como um todo, quando você vê pessoas como Laudelina, quando você vê pessoas como o próprio Carlos Gomes, que embora ele esteja lá no busto embranquecido, ele é um homem negro, quando você vê pessoas como Irmãos Rebouças aparecendo, Lélia Gonzalez aparecendo, como pessoas formadoras e pessoas importantes da sua época, construíram Luiz Gama. Então, isso faz com que a população negra entenda, poxa, olha quem são os meus ancestrais, olha quem são essas pessoas negras, olha a importância que elas têm na formação do país. Então, a partir desse momento, eu entendo que, poxa, é bacana ser negro, então... Sim, vou me identificar enquanto pessoa negra. Eu sou uma pessoa negra. Meu cabelo é crespo. Eu tenho ali meus traços negrosos. Minha pele pode não ser tão escura. Mas, poxa, tudo que me norteia, tudo que me cerca, me traz para a negritude. Então, eu sou uma pessoa negra. Então, a minha cultura está toda envolta na negritude. Então, como que eu não sou uma pessoa negra? Então, é importante. E mais ainda, né? Que aí é o aspecto negativo de como a gente se identifica enquanto pessoa negra, toda vez que a gente vai para centro da cidade, em algumas lojas, em alguns espaços em que nós somos perseguidos, né? Então, isso também faz com que, a partir do momento que a gente começa a expor essas situações com mais intensidade e dizer, sim, isso que acontece nas lojas é o racismo, quando a gente intensifica e dá mais luz à violência policial contra a população negra, que aí atinge, sim, pessoas retintas e pessoas pardas, aí você começa, esse indivíduo começa a entender, poxa, eu sou uma pessoa negra. Paula, quero ouvi-la também. 6 milhões de pessoas de 2010 para este último censo. Vê com otimismo e o que fazer com este dado? Eu vejo com bastante otimismo, porque é isso que a doutora Adriana trouxe. É você conseguir se identificar, é você conseguir se reconhecer, é você entender que você pode, sim, ser uma pessoa negra, ser uma pessoa bonita, ser uma pessoa negra, ser uma pessoa formada, ser uma pessoa negra, ser uma pessoa bem-sucedida, que você pode fugir desse estereótipo que foi criado, né, através de muitos anos com relação à imagem, de que você tem que ser subserviente a uma parte da população, né, que muitas vezes não divide nem a mesma classe e nem raça que você. Então, eu acho que esse dado, ele demonstra como essa consciência negra, mais do que ela está se formando, ela está se consolidando a nível de Brasil. E como muitas vezes, mesmo o discurso, né, sendo deslocado, né, mesmo com a negação do racismo, as pessoas hoje têm o entendimento de que elas são sim pessoas negras, né, e de que isso não é um problema, ser uma pessoa negra, porque o dado que a gente tem, né, se a gente for olhar a quantidade de pessoas negras que foram trazidas para o Brasil e que foram escravizadas, a população de escravizados em determinado momento, né, ali em meados de 1887, né, antes da abolição da escravatura, ela já era de mais, né, de 50%. A população escravizada no Brasil antes de 88, de 1888, já era maior do que de pessoas livres. Por isso que foi inevitável naquele momento com que a gente tivesse também esse processo, né? E essa correlação de forças, né, ela não se modificou. O que aconteceu ao longo desse período foi que, a partir do momento que as pessoas, né, tiveram acesso
a uma falsa liberdade, porque elas não tinham direito nenhum, elas entenderam que era necessário negar a sua identidade, né, esconder a sua cultura, esconder, né, a religião, a cultura, as roupas, a forma de falar, né, os espaços onde moravam, porque só assim elas conseguiriam garantir a sua sobrevivência enquanto sociedade. E agora, né, nesse momento, a gente consegue perceber que essa negação não faz a gente ser mais sobrevivente, né, mais resistente, que para a gente conseguir lutar, sobreviver e ter a garantia dos nossos direitos, a gente primeiro precisa se reconhecer. Sim. Então, eu acho que esse dado traz isso, né, esse reconhecimento para que a gente tenha a garantia de luta, e que a gente ainda seja resistência e assim com que a gente sobreviva a uma sociedade que, infelizmente, tem tentado nos assassinar diariamente. Outro assunto que eu quero trazer aqui é que todos os anos, quando chega esta época da consciência negra, se discute em redes sociais, aparecem vídeos de pessoas falando sobre consciência humana. E a justificativa é que se englobaria tudo, né? Adriana e depois Paola Miguel. É justo falar em consciência humana ou é um desserviço a luta contra o racismo e a favor da igualdade racial para quem está nos acompanhando? Porque certamente dia 20 de novembro este assunto nós vamos acompanhar nas redes sociais e vai ter posts de gente falando sobre consciência humana e gente falando sobre consciência negra. Qual que é a visão que você tem deste assunto? É o nosso mês da paciência negra. Nosso mês, sei que a gente brinca que aparece o Morgan Freeman, a gente já começa a ficar arrepiado. Exatamente. Já começa a arrepiar. É um verdadeiro absurdo, porque quando a gente fala em consciência negra, a gente sedimentar e fomentar no âmbito da sociedade essa importância e a valorização cultural, essa importância do nosso existir aqui em sociedade, rememorar de como os nossos ancestrais foram trazidos para cá. Então, o Dia da Consciência Negra é para isso. A consciência humana se serve para alguma coisa, essa tradução em consciência humana, é para vocês entenderem a forma como nós, pessoas negras, somos desumanizados ao longo de 400 anos. Uhum. Então, se é que há uma consciência humana, é para vocês entenderem a desumanização. E a partir dessa desumanização, sim, nós vamos falar sempre em consciência negra. Porque a partir dessa conscientização, dessa valorização, que nós vamos poder promover esse debate. E esse debate de consciência negra, que não é para surgir no mês de novembro. E aí, nesse mês de novembro, nesse Dia da Consciência Negra, a gente vem reforçando isso. Olha, esse debate, ele é para a vida. Enquanto nós ainda estivermos observando as nossas ausências, direcionamentos violentos para determinada camada da população, para determinado grupo social, nós vamos continuar falando em consciência negra, porque são essas pessoas, é esse grupo social que é afetado, seja com a ausência de educação de qualidade, com a ausência de saúde, de acesso à saúde de qualidade, essa população que sofre maior violência sistêmica, né, a violência institucional, é essa população que recebe os menores salários, que tem acesso não tem acesso ao emprego, né, a grandes cargos, não tem projeção de ascensão dentro das suas empresas quando trabalham, estão sempre em trabalhos subservientes. Então, essa consciência negra que a gente tem que ter. E também, nesse contraponto, valorizar aquilo que nós já construímos até hoje. Então, a Paola estar aqui enquanto vereadora numa cidade racista como Campinas, já é um indício de que em algum momento a gente está conseguindo furar a bolha. Exemplo da Guida, exemplo do Carlão, que foi mencionado aqui também. Então, a gente pouquíssimo. Porque a gente sabe o que a Paola sofre dentro dessa Câmara e a gente sabe que o que ela sofre é racismo. Então, sim, a gente vai falar ao longo do mês de novembro que muitas das falas que são proferidas, muitas das violências sistêmicas que são direcionadas à Paola fazem parte dessa falta de conscientização de quem são as pessoas negras, de quais locais as pessoas negras podem ocupar. Em que elas podem estar, ter poder de decisão,
Porque estar na Câmara de Vereadores é sim ter a possibilidade de decidir e mudar as características de uma cidade como um todo. Então a gente vai continuar falando de consciência negra. A consciência humana, ela pode existir lá no âmbito da discussão da sociedade como um todo, mas se a gente não fizer um recorte de raça, a gente não vai estar nem falando sobre consciência humana. Se a gente não fizer recortes interseccionais nas nossas análises, no âmbito da consciência humana, a gente não vai estar nem discutindo, a gente nem vai chegar a discutir essa consciência humana. Então, por isso que sempre que falarem sobre consciência humana no mês da consciência negra, digo sim que é uma outra forma de racismo, tá? Não, mas eu não sou racista. Está sendo racista nesse momento, porque você está tentando deslegitimar algo que está sendo construído para uma população específica que sofre as mazelas de um período total, que foi retirado totalmente todos os seus direitos, e o direito de existência humana, inclusive. Porque na época da escravização, a população negra era comparada ao que nós chamamos de semoventes no direito. Quem são os semoventes? Os animais. Então, os mesmos direitos que um semovente tinha eram os direitos que a população negra tinha, ou seja, eram comparados a animais. Então, não dá para a gente simplesmente ignorar esse processo histórico que a população negra sofreu para dizer que é o mesmo processo. Quando você fala na consciência humana, você está colocando negros e brancos na mesma condição histórica, de historicidade. E a gente sabe que não é isso que aconteceu, e não é isso que acontece até hoje. Paola, quero ouvi-la também. Se você vê na rede social esse tipo de mensagem... Eu acho que a doutora Adriana falou tudo, falou muito bem. O processo que acontece com a população negra é um processo de desumanização, né? E quando a gente fala, quando aparece isso, né, de consciência humana, eu fico pensando assim, gente, mas aonde que estão, né? Quando as crianças negras são assassinadas, quando elas são abandonadas nos elevadores e vem a morte, quando a gente não consegue justiça, né, para os nossos pares, quando a gente vê um processo de alimentação precarizado de forma sistêmica, quando a gente vê onde até o velório, né, dessa criança é violado porque ela é intimidada pela polícia, a família, muitas vezes. Essa ausência de políticas públicas que chegam, mulheres negras, elas relatam que no parto, né, elas recebem menos anestesia, quando a gente está no posto de saúde com alguma dor, a nossa dor é minimizada. Então, esse processo de nós, né, de nós negros, sermos vistos como humanos, né, da mesma maneira que a população não negra, ela ainda, infelizmente, não acontece. Então, se a gente tivesse, né, uma sociedade igualitária, onde todo mundo tivesse os mesmos direitos, os mesmos acessos, né, a gente até poderia ir para um debate, mas a gente precisa lembrar que o 20 de novembro a gente está lembrando do assassinato brutal de Zumbi, que foi uma liderança negra que lutou para que hoje eu estivesse aqui. Então, a consciência, ela é negra, né? A consciência humana, né, dessa perspectiva, ela acontece, infelizmente, diariamente. Quando a gente lembra, né, no nome das ruas, os escravocratas, os torturadores, os ditadores, né, isso já está acontecendo, isso é trazido, né, e muitas vezes, né, a gente tem bairros inteiros que lembram esses nomes aqui na cidade de Campinas. E isso não é discutido como sendo um problema. A gente não discute porque que a 13 de maio tem esse nome. Né? A gente não discute porque que a igreja, né, dos homens negros, ela foi destruída na cidade de Campinas. A gente não fala porque que um túmulo, né, do que é hoje uma referência religiosa, ele é depredado diariamente. Mas quando a gente chega no mês de novembro, que é um mês para a gente lembrar de onde a gente vem, dos nossos antepassados, né, dos nossos ancestrais, da nossa cultura, da nossa religião, que a gente pode trazer esse debate à tona, muitas vezes, porque a gente é limitado a isso, até conseguir extrapolar da população negra, né, e chegar num número maior de pessoas, é quando novamente tem uma tentativa
de que isso não seja debatido nesses termos e que a gente lembre também, né, que o grande salvador branco é que foi necessário para a gente estar ali. Então, para mim, né, a gente discutir essa consciência humana é ignorar tudo aquilo que acontece com os nossos corpos, com as nossas violações de direitos e que muitas vezes é isso que tira a nossa oportunidade e local de fala. Então é consciência negra sim, o 20 de novembro é para a gente lembrar dos nossos ancestrais, é para lembrar Zumbi, Dandara, Teresa de Benguela, diversos outros negros que foram apagados da história, né, que foram muitas vezes assassinados, executados, os livros foram queimados, né, e para a gente também conseguir discutir amplamente, né, para além da população negra, como que os nossos direitos ainda são deficitários, mesmo constando na Constituição. Adriana, na resposta anterior que você deu, você disse que a cidade de Campinas era racista. Você coloca dentro de um contexto de um município que está no nosso país dessa questão estrutural ou tem algo especificamente aqui no nosso município? Nós temos a questão estrutural e a gente tem que considerar que Campinas foi a última cidade a acabar com a abolição. Então isso é importante sempre que o campineiro tenha em mente que quando eu afirmo que Campinas é racista, porque ela esconde até esse histórico. É que a gente, partindo de uma pesquisa, de pesquisas que permearam o interior paulista inteiro, descobrimos que a cidade de Campinas foi a última a acabar com a abolição. E aí a gente vê isso reverberado e reproduzido pela cidade inteira, né? A ausência da população negra nos espaços de poder, porque se assim não fosse, nós estaríamos numa cidade melhor estruturada em termos de representatividade. Nós vemos que muitas vezes os eventos alusivos à população negra, eles pendem de uma divulgação, uma boa divulgação, digamos assim, da cidade, o nome da cidade. Muitas vezes as verbas que tem que ser, aí eu já não estou falando só da cidade de Campinas, estou falando da região, verbas para eventos alusivos à valorização da cultura negra. Elas têm um corte de orçamento, o orçamento que serviria para trazer determinado segmento cultural X, nós temos 2 vezes mais, e a gente observa pela estrutura, que é montada pela estrutura, que é trazida, não são pensados também, quando você pensa em trazer artistas para a população de uma forma geral, para a cidade, não se pensam artistas negros que contemplem a população negra que está nessa cidade, né? Então a gente não pensa a periferia como deveria ser pensada e como deveria ser valorizada aqui na cidade. Então é um contexto como um todo. E eu falo da cidade de Campinas porque eu sou campineira, e aí eu costumo dizer que eu sou campineira desde a senzala, porque nunca saí de Campinas, minha família é toda de Campinas, né? Tive avô que participou em determinado momento da Frente Negra Brasileira. Então, eu estou falando de um espaço, de um lugar que as práticas e as falas, as histórias, elas vão se repetindo desde a geração do meu avô, e elas se repetem comigo, né? E se assim não fosse, nós não estaríamos também aqui falando, né? A gente não precisaria aqui discutir. Então eu falo de Campinas porque eu estou em Campinas, sou enquanto campineira, e eu observo, né, como a gente não tem políticas adequadas, a gente não tem o tratamento adequado para a população negra. Paola falava sobre a questão da violência obstétrica em relação às mulheres negras. Eu não sei se nos hospitais municipais nós temos a formação dos profissionais da gestão para analisar essas questões, para prestar atenção nessa questão. Os postos de saúde têm que ter atenção, porque senão a gente continua sendo tratado da mesma forma como aconteceu antigamente. A ideia de que nós somos apenas semoventes e hoje os animais têm um tratamento diferenciado e especial também, porque a gente tem um outro olhar para eles, a gente vê que a população negra, essa análise especial não é feita. Se não somos nós, pessoas negras, corremos atrás dessas políticas, dessa legislação, de projetos de lei,
voltados para a questão da população negra, isso não iria acontecer. Então, eu só vou parar de falar que Campinas é racista quando eu tiver outras pessoas aliadas, não negras aliadas, de fato, para combater o racismo, né? E principalmente identificar e reconhecer o teu privilégio dentro dessa cidade, que o seu privilégio é enquanto pessoa branca, ou enquanto pessoa não negra, e que outra pessoa negra poderia estar ocupando esse seu lugar, uma outra pessoa negra capacitada, e não está, porque é uma cidade racista. O Brasil é um país racista, mas eu trago Campinas porque tem esse histórico. E esse histórico tem que ser relembrado. Essa história de Campinas, ela tem que ser relembrada. Você ter um busto de Carlos Gomes embranquecido daquela forma, a ponto de pessoas que não são de Campinas não sabia que Carlos Gomes era um homem negro. Não, você não tem como saber. Primeiro que isso é escondido da história. E você olha o busto do Carlos Gomes, ele é um homem embranquecido. Então, e vários outros pontos. Essa busca por nós identificarmos as ruas com os nossos heróis campineiros, negros campineiros, também é uma dificuldade. Sim. Então, a Paola vai saber falar melhor do que eu nesse aspecto de como nós somos apagados da cidade, porque nós deveríamos ter aqui museus mais adequados, o que as movimentações culturais nesse aspecto elas existem, e de preservação de memória, elas existem praticamente no âmbito particular, no âmbito privado, porque uma política pública efetiva que mantenha essa memória viva, essa memória estruturada, se nós temos, ela é muito precária. Ela é muito precária. Paola, quero ouvi-la também sobre essa percepção, sobre essa imagem que você tem. A doutora Adriana trouxe, né, que a cidade de Campinas foi a última do mundo a libertar o povo escravizado, a gente pode considerar a última do Ocidente, né? O Brasil foi o último país, a cidade de Campinas foi a última no Brasil. Mas acho que tem um ponto muito simbólico, que a cidade de Campinas era onde a população negra ela era torturada, né? Então aqui é onde tinha o histórico das fazendas que eram mais agressivas aos negros, que ali apresentavam uma revolta dentro de si, né, que muitas vezes tentavam fugir das fazendas, que não concordavam com o trabalho, né, que queriam ali buscar a sua liberdade. E esse processo, né, fez com que a cidade de Campinas hoje valorizasse inclusive os nossos torturadores. A gente tem um bairro, né, que chama Barão Geraldo, né, que é para lembrar dessa fazenda, inclusive, que era uma das fazendas, né, que torturava a população negra. E dizem que não era uma das que mais torturavam, né, ainda por cima. A gente tem, por exemplo, a Fazenda Roseira, né, que também está inserida dentro de um contexto, né, hoje abandonada pela Prefeitura de Campinas. Quando a gente pensa de repasse, de construção, a gente lutou muito para que ela fosse reconhecida e valorizada nesse mandato, né, como sendo um espaço cultural, mas é um espaço que está, se não fosse, né, o João Dito Ribeiro, estaria abandonado, sucateado, né, depredado. Ele teve ali diversos processos de roubos, né, de fio, que fez, inclusive, que a própria valorização da cultura tivesse dificuldade de avançar, né, então, e diversos outros territórios, né, Costa e Silva, Castelo Branco, né, e esses territórios negros, eles não são reconhecidos, eles não são lembrados, e muitas vezes a população negra que está inserida ali, ela é expulsa, não da mesma maneira que eram antes, né, ali de você chegar, né, com a polícia, você está fora daqui, mas com um processo que passa até pela burocracia. Então, a especulação imobiliária, os altos valores, a expulsão dessa região central também, né, a dificuldade de você ter a garantia da formalização do serviço e a permanência nos locais. Muitas famílias que moram, né, por exemplo, na Vila Costa e Silva, relatam qual é a dificuldade de permanecer naquele território depois que chegou ali ao redor bairros, né, de alto padrão e o Shopping Dom Pedro, e que as pessoas que trabalham ali não são as pessoas do bairro, então elas precisam buscar fora daquele território. O transporte público não funciona e acaba sendo excludente, então para você ir e vir e chegar na universidade acaba gerando uma grande dificuldade. Então, a cidade de Campinas, que hoje, né, tem essa memória, né,
infelizmente, de ser uma cidade agressiva, torturadora, violenta, não consegue responder na mesma medida em políticas públicas para que a gente consiga ter a valorização, o reconhecimento e a memória do nosso povo garantida e assegurada. Programa bom, é programa com muitas informações. Infelizmente o nosso tempo ele já está se encerrando, mas só mais um assunto que eu queria abordar aqui com vocês é que o presidente Lula sancionou em 2023 e com isso pela primeira vez a consciência negra é feriado nacional. É importante todos os municípios aderirem à data, é uma representação, chama a atenção para um debate, ou é só um dia para descansar, a maioria da população vai só aproveitar? O que vocês pensam, feriado nacional na consciência negra? Adriana. Bom, que a maior parte da população vai descansar, isso não é um fato, porque isso é um problema do brasileiro. Os fatos históricos importantes, os feriados históricos, o brasileiro não tem o hábito de entender o porquê que 15 de novembro é feriado, porque 20 de novembro é feriado. A gente tem esse mau hábito de não entender por que os feriados históricos, o que aconteceu nessa data para que esse dia fosse feriado. Isso já é um problema de uma forma geral. Mas sendo 20 de novembro, eu acho que é importante que ele seja um feriado nacional, primeiro para sair dessa questão facultativa, do tipo, a discussão racial no Brasil, ela é um debate facultativo. Não é um debate facultativo, é um debate obrigatório. Então, ele é obrigatório para o país como um todo. Então, senão, Campinas é feriado, Jundiaí não é. Jaguariúna não é. Isso na região metropolitana quase nenhuma cidade era. Sim, e aí a gente consegue entender o contexto dessa região, o porquê que essa região não quis aderir. A gente sabe que a história nos conta o porquê, né? A gente tem aqui a maior região do café, a maior região escravista do estado, né? Aqui, região de Jundiaí, Limeira. Então, todas essas cidades, elas têm, digamos, o tal culpa no cartório, e por isso que rememorar essa história é trazer, sim, uma obrigação a esses municípios de reparação. Então, por que eu vou rememorar algo que vai me trazer a necessidade real, vai apontar, olha, cidade de Campinas, olha, cidade de Jundiaí, olha, cidade de Limeira, eu preciso que vocês façam essa reparação. Americana, eu já estou citando algumas, não são específicas, mas todas elas, onde nós tivemos plantação de café, qualquer tipo de plantio e que utilizou a mão de obra escravizada nesses ambientes, sim, tem obrigação de reparar e tem obrigação, sim, de relembrar essa data. Já que era facultativo e nessa tentativa de conscientização não forçada não aconteceu, é importante que esse feriado seja nacional, sim, para que, para quem não quer discutir, seja obrigado a ouvir. Então, compulsoriamente vai ter que ouvir. Vai ter que entender, que dia que é hoje? Feriado? É feriado. Qual é feriado? A consciência negra. Por que consciência negra? Porque alguém vai questionar o porquê consciência negra. E aí vem aquelas outras falas. Por que não dia da consciência branca? E aí começa. Mas é importante que a gente tenha esse debate nesses lugares também, para que peraí, eu vou te explicar por que é consciência negra. Sabe aqui na sua cidade o que aconteceu? E aí você vai contando história, porque sem história, né, a gente não, sem saber o que aconteceu no passado, a gente não avança para um futuro melhor e a gente não trabalha as mudanças no presente. Então, foi importantíssima que o feriado da consciência negra se tornasse um feriado nacional, para que a gente possa sedimentar e fortalecer esse debate. Paola, também quero ouvi-la pela primeira vez, feriado nacional. Não, eu acho que a doutora Adriana trouxe um ponto muito significativo, né? Enquanto o feriado ele era facultativo, a discussão também era facultativa. E diversas regiões, né, cidades ao entorno, por exemplo, Valinhos, tentaram revogar o feriado da consciência negra, dizendo que o racismo não existia. Então, assim, isso foi proposto, inclusive, por alguém não negro. Né? Então, eu acho que isso faz com que a gente tenha uma unificação com relação ao debate, o entendimento da importância da gente ter um dia para lembrar os nossos heróis e também com que a gente consiga pensar em como que, né, a doutora Adriana trouxe aqui, né,
como a gente estava aqui no cinturão do café, como que aqui a gente tem situações específicas de combate ao racismo diferente de outras regiões. Se a gente for olhar para a Bahia, por exemplo, é uma outra conjuntura, né? Uma outra forma, apesar de eles nunca se conseguirem eleger, né, nenhum prefeito de Salvador Negro, apesar da população ser de 75%, né, a gente percebe que lá são outras demandas. Se a gente for olhar para o Maranhão, onde a população negra é ainda maior, as dificuldades são outras. Né? Se a gente for olhar para Pernambuco, e se a gente for olhar aqui para a nossa região, a gente tem que lembrar que a gente lembra de diversos colonizadores, né? Italiano, holandeses, né? Espanhóis, portugueses. A gente tem datas oficiais no calendário, festas comemorativas que são lembradas, que são revisitadas, né? E que você tem ali toda a comunidade organizada a partir disso. E por que a gente não pode ter a consciência negra também nessa mesma perspectiva? Por que a gente não pode lembrar de criar uma comunidade, por exemplo, para discutir o dia da migração haitiana, né, que a maioria da população é negra, ou então pensando da própria população africana que tem chegado ainda, né, na cidade de Campinas, através da universidade, de outros meios. Isso não tem, isso é muitas vezes podado e isso acaba sendo discutido como fosse uma coisa menos importante do que a gente discutir esse processo de colonização europeia, não negra, que chegou até a cidade de Campinas. Então isso já demonstra como são dois pesos, duas medidas. Quando a gente está falando daqueles que escrevem os livros, que ditaram as histórias, que colocaram as regras, a sua visão até agora, não é um problema a gente lembrar historicamente deles. O problema é quando a gente vai lembrar, né, e a gente vai trazer através daquelas pessoas que até aquele momento foram subjugados, foram colocados como menores para servir. Essa visão que as pessoas não querem que a gente tenha. A gente não quer trazer, através do olhar do escravizado, né, o que foi esse processo de Brasil até agora. A gente quer trazer pelo colonizador e a gente quer negar aquilo que o escravizado está trazendo e o que os seus descendentes também estão trazendo. Porque para uma parte da população, né, que quer, inclusive, o Dia da Consciência Branca, é mais importante você disputar a narrativa, né, do que a realidade. E a história está aí para provar, né, como a população negra ainda, infelizmente, não consegue ter sua voz lembrada. Adriana de Moraes, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Campinas, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, todas as informações que foram passadas aqui, tenho certeza que de grande valia para a nossa população, que saiu muito bem informado do programa. Já faço um convite para você retornar aos nossos estúdios para falar sobre esse, mas também sobre outros assuntos. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, estar aqui na TV Câmara e ressalto a importância de estar aqui ao lado da Paola, que é uma representatividade importantíssima na nossa cidade. Então, eu que agradeço mais uma vez por estar aqui e com certeza retornarei para falar sobre esse e outros assuntos, né? Porque, como a gente fala no mês da consciência negra, nós falamos sobre racismo, mas também nós temos as nossas atividades para além, né? Eu sou advogada, a vereança da Paola também é para a população como um todo, então tem políticas públicas importantes sendo aí propostas para a população como um todo, e assim como as minhas áreas de atuação dentro do direito. Então, eu agradeço mais uma vez o convite. Nós aqui agradecemos, vereadora Paula Miguel, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. Muito obrigado também pela disponibilidade do seu tempo, as informações que foram passadas aqui. Importante também para o nosso telespectador, o trabalho que é realizado na comissão, e faço convite para uma nova oportunidade para poder retornar aos nossos estúdios. Muitíssimo obrigada, Gabriel. Quero agradecer a doutora Adriana aqui, toda a equipe da TV Câmara, dizer que é uma grande honra estar aqui nesse mês tão importante para a gente discutir, conscientizar, dialogar. E também queria deixar uma dica aqui de podcast que acabou de virar livro, que é o Projeto Querino, que traz a história do Brasil através dos movimentos negros, das lutas do povo negro, para a gente conseguir também ter esse outro ponto, outra visão, né, do que realmente aconteceu. Então, para mim é uma grande honra estar aqui, me convide sempre que vocês quiserem, puderem, sigo à disposição. E eu agradeço você aí de casa também pela sua companhia, pela sua audiência. Espero que a gente tenha contribuído, que você tenha
compreendido a importância da consciência negra, deste feriado nacional pela primeira vez, e que converse com o seu vizinho, no seu bairro, em grupo de WhatsApp, sobre a importância para a gente poder combater o racismo que infelizmente ainda existe na nossa cidade e no nosso país. Questão de Ordem fica por aqui. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.